Olá, galera, muito bom dia para vocês. Vamos continuar a nossa aula de história, tá? A tia colocou o bilhetinho aí, vocês viram no comunicado. Quinta-feira aí, perdão, sexta-feira nós iremos ter uma aula aí ao vivo pelo aplicativo Zoom, então baixe. A tia vai estar tirando, né, todas as dúvidas sobre a matéria de história, tá? Para que vocês possam fazer uma avaliação super tranquila, tá ok? Então a tia vai estar tirando, né? E é bom para que a gente também possa se conhecer mais um pouquinho, né? Não tivemos muito tempo, só 3 dias, né? Eu acho que com vocês, quinto ano, eu fiquei uns 2 dias só. E é bom para a gente poder conversar um pouquinho, né? Tirar as dúvidas de história, nos conhecermos melhor, tá ok? Então, espero todos no horário de aula normal, de 8 a 8h40, perdão, de 8 a 8h30, né? Se passar um pouquinho aí, a gente vai para 8h40, para a gente poder fazer essa aula aí para tirar dúvidas, tá ok? Então, vamos continuar sobre os povos, tá, gente? Os povos aí lá do passado que viveram aqui no continente americano, né? Estudamos sobre os maias, os astecas e agora vamos estudar sobre os povos andinos, tá? Em seguida, os povos o povo Inca, né? Que foi um império aí gigantesco aqui na América do Sul. Mas antes vamos estudar aí o povo andinos, né? Então o nome já vem dizendo, andinos, o povo, né, que habita aí nessa região, habita aí na Cordilheira dos Andes, ok? A Cordilheira dos Andes está até aí no livro de vocês, tá? Galera, vamos estudar a página 49, perdão. 49, 40, 50, 51, tá? 52, 53 e vamos parar aí em uma revisão, 54 e 55, tá ok? Então vamos lá. Cordilheira, olha aí na página 49 e me acompanha aí na leitura. Cordilheira, conjunto de montanhas altas unidas entre si e com características em comum. Então, vocês podem pesquisar a Cordilheira dos Andes. Aí vocês irão ver, né, aquelas montanhas assim bonitas, cobertas de neve, né, que aparece, né, ela abrange aí muitos países, tá? Então, ela vai da Venezuela até a Patagônia. Então, ela engloba aí, ela fica no Chile, né? Nesses territórios, Argentina, Peru, Bolívia, Equador e Colômbia. Então, já conhecemos um pouquinho sobre a Cordilheira dos Andes, tá? Então, são essas montanhas juntas, né? Que ficam nessa região desses países, né? Nessas regiões. Então, o Brasil não tem, né, gente? Já deu para perceber que aqui não tem. É uma vista assim maravilhosa, né? Para quem pode ir, né? Visitar aí a Cordilheira dos Andes. Se vocês pesquisarem na internet, vocês irão ver um cartão postal muito comum em que tem um lago e em cima, logo acima, assim, a cordilheira. E é uma visão assim maravilhosa, né? Então, vamos lá. Quando aí vocês crescerem, ou o papai e a mamãe forem viajar, quem puder viajar para fora do país, né? É um bom roteiro, tá legal? Então, vamos lá. Vamos falar sobre os povos andinos. Então, andinos vem do quê? Da Cordilheira dos Andes, né? Então, vamos lá. O povo que vivia lá, gente, era o quê? Os indígenas Quechua, tá?
Eles viviam na Cordilheira dos Andes, gente, e um lugar, né, nesse lugar aí, nessa montanha, né, podemos falar assim, é 3.600 a 3.800 metros acima do nível do mar. Então, muito alto, né? Muito alto. Então, aqui nós temos o quê? A região onde esse povo habitou, né? Esses indígenas, esse grupo de indígenas que fizeram que até então esse povo era nômades, tá? Chegando, né, nessa região dos Andes, eles fixaram moradia. Eles deixaram de ser nômades e ficaram o quê? Sedentários, né? Já estudamos isso. Quando nós temos um povo que se fixa em um local onde eles produzem a sua própria comida, né? A agricultura, as suas ferramentas, né? Criam-se animais, ele deixou de ser nômades para ser sedentários. Ok? Só que, gente, vamos imaginar comigo. Todos os povos aí, a gente pode pegar aí o Antigo Egito, né? Até a Bíblia fala muito sobre isso. O Antigo Egito, os outros povos, né? Até os mesmos hominídeos, né? Que viveram aí milhões de anos atrás, até eles desenvolverem uma agricultura, né? Técnicas de agricultura, instrumentos, eles ficavam perto de quê, gente? De rios, né? Nós estudamos aí os povos ceramistas, eles ficavam o quê? Perto dos rios, por quê? Aí eles tinham água boa, né? Vamos dizer, água doce para poder beber. A água eles utilizavam nas agriculturas, né? Ali no meio de irrigar. Só que esses lugares não eram tão altos como essa região aqui andina, tá? Então, o que a gente pode perceber? Que esse povo teve muita dificuldade para sobreviver, porque além de tudo era muito frio. Você viver em um local muito acima do nível do mar, a região já é gelada. Eu vou dar um exemplo bem simples aqui. Quem já foi em Petrópolis, né, Teresópolis, sabe que lá, cara, a parada lá é sinistra, porque, gente, é muito frio, é frio demais. As duas vezes que eu fui para esses dois lugares foi no inverno. Infelizmente, gente, era muito frio, né? Porque é uma serra, né? Tem a sua altitude ali acima do mar, que eu não me recordo agora. Então era bem frio. Então, imagine isso aqui deveria de ser muito frio. A sobrevivência na época difícil, porque eles não tinham a tecnologia que nós temos hoje, um aquecedor, né? Esses casacos aí térmicos, né? Que não deixam você sentir tanto frio, né? Então, eles tiveram muitas dificuldades, só que com as dificuldades, eles foram desenvolvendo técnicas de agricultura, tá? E para o tempo que foi, eram bem complexas, eram bem difíceis, tá? Então, vamos lá. Eles desenvolveram essa técnica aqui, terraceamento, onde eles faziam degraus, né? E tinha toda uma canalização da água lá da montanha, né? Daquela água lá, neve, né? A neve lá se transformava em água, eles conseguiam regar aí as suas plantações. Vamos ler com a tia segundo parágrafo. Aí vem escrito assim: por volta do século X, as comunidades camponesas distribuídas em vários locais da Cordilheira dos Andes trabalhavam em condições muito difíceis para sobreviver. A agricultura nas montanhas exigia a construção de terraços dispostos
em degraus sustentados por muretas e irrigados com a água canalizada das geleiras das montanhas. Essa técnica é chamada de terraceamento. Se vocês procurarem aí no Google, vai aparecer uma coisa muito louca, gente, tá? Faziam vários degraus assim, sabe? Para poder construir, para poder plantar e colher, né? Fazer a agricultura. Nós aqui no Brasil não temos isso, né? Precisamos de um terreno limpo, né? Com uma terra fértil, saudável, para a gente poder fazer a plantação, esperar o tempo e colher. Então, eles enfrentavam todinha essa dificuldade. Eles tiveram que inovar, fazer uma tecnologia da época de ponta, né? Para que eles pudessem sobreviver neste local. Tá? E também, vamos falar de adubo, né? Quando a gente planta, pensa na vovó agora. A vovó, ela gosta de plantas, ou a mamãe e a titia, elas gostam de plantas. E quem nunca viu a vovó pegando casca de ovo, colocando na planta lá, algum resto lá de vegetal. Aí, vó, o que você tá fazendo? Ela, é adubo, meu filho. E realmente, é adubo, tá? A terra precisa desses minerais para que a planta cresça saudável, né? Tenha um bom desempenho, né? A planta ela possa crescer e produzir ali seus frutos ou as suas flores. Então, naquela época também já sabiam que precisavam de adubo, né? Imagine a terra de uma montanha, né? Cheia aí de neve, né? Uma montanha gelada. Com certeza não tinha todos os minerais na terra. Então eles precisavam de adubo. E o adubo, gente, é chamado guano, tá? Excremento de aves. Tia, mas eu não sei o que é excremento. Gente, excremento era o quê? Cocô dessas aves. Cocô das aves marinhas. Eles pegavam aquilo, né? E colocavam lá para poder adubar essas terras, né? E eles cultivaram feijão, milho, mandioca, super tranquilos. Mas eles tiveram muita dificuldade. A dificuldade foi além dos povos que não viviam nessas alturas, né? Vamos dizer assim. E animais, lhamas e alpacas, tá? E nisso aí, né? Nesses dois bichinhos aí, eles retiravam a lã, eles comiam carne, servia de transporte, deixa eu ver, de couro, né? Que eles precisavam se proteger do frio. Então, esses dois animais, né, que conseguiam viver nessa temperatura, né, bastante fria, eles conseguiam fazer isso tudo com esses dois animais, tá ok? Agora nós iremos para outra parte, tá? Vamos lá, galera, vamos continuar, tá? O nosso estudo. Agora vamos para a página 50, tá? Essa aqui. Vamos falar um pouquinho sobre o Império Inca, ok? Então vamos lá. Império Inca, né? Foi grandioso, tá? Na América do Sul. Agora vamos ver, deixa eu ficar desse lado aqui. Agora vamos ver um pouquinho sobre esse povo, tá? Esse império aí, o Império dos Incas. Tá? Então, a origem é Quechua, tá? Essa região onde eles dominaram, é conhecida como Peru, tá? O atual país Peru. Esse povo gostava do militarismo, tá? Era um estado militarismo. Eles desenvolviam técnicas de guerra, armamento de guerra, treinos de guerra, e assim, né, com esse estado, né, esse gosto pelo militarismo, eles conseguiram dominar aí muitos povos da América
do sul. Por isso, ele ficou assim grandioso, tá? Esse império foi grandioso. Lá no Império Inca, existia o que? Hierarquia. Existia alguém que comandava e iria descendo. Vamos ver aí junto comigo essa pirâmide aí, tá? Da posição social. Então, gente, olha aqui, da página 50. Essa aqui. O que nós temos aí? Quem comandava todos? O Sapa Inca, tá? O Sapa Inca era considerado filho do Deus Sol. Então, como eles tinham uma certa magia que eles acreditavam, o Sapa Inca ele tinha previsões do futuro, eles acreditavam que ele poderia fazer parar as erupções vulcânicas, tá? Então, é ele que comandava. Aí depois vinha o quê? Vinham os sacerdotes. Normalmente os sacerdotes, eles ajudavam, né, o governador da época a conduzir tudo sobre o povo, né, como se fossem conselheiros. Aí depois nós temos aí nobres e família real. Hoje em dia, se fôssemos transferir pessoas que têm que uma condição financeira boa, tá? Então, a educação deles aqui, né, na época, eles podiam aprender alguma coisa, né, exercitar cargos altos, né, os cargos bons, né, do trabalho ali, tá? Artesãos e camponeses, né? Então, que movimentavam aí, né, fazendo joias, cuidando aí da agricultura, né, da alimentação do Império Inca. Aí já começou a baixar. E servos, né, que faziam os trabalhos mais pesados. Como vamos colocar como se fossem escravos, né, nessa época aí. Eles não tinham um ofício, né, um trabalho. Eu sou professor, eu sou camponês, eu cuido aqui da agricultura. Não existiam, eles faziam tudo, tá? Tudo de trabalho pesado, tá ok? E o Sapa Inca, ele ficava o quê? Em Cusco, né? Essa cidade aqui em Cusco, e ele ficava com a família real e com os sacerdotes, tá? Então, galera, nós vimos aí como é que era o esquema do Império Inca, tá? Também vale lembrar que se vocês forem ler aí no finalzinho, eles estão falando aqui que o povo foi tão assim grandioso que as estradas, gente, daquela época já eram pavimentadas e facilitava muito, né, a vida do povo de lá. Fora os pequenos grupos, né, que eles dominavam, né, ou grandes grupos, para poder fazer o império só o que? Expandir, né? Então, número 3, vamos à explicação do trabalho aí. Observe as personagens representados no esquema acima sobre a sociedade inca. Como os grupos sociais foram representados? Descreva-os observando as roupas e os objetos que eles apresentam. Então, gente, olha aqui. Vocês podem começar dos servos ou do Sapa Inca. Aí vocês irão escrever no caderno de vocês. Sapa Inca. 2 pontos. Era o governador da época. É como se fosse um deus, né? Vocês podem colocar mais ou menos assim. Vestia roupas, joias, né, luxuosas. Aí vocês irão descendo, sacerdotes. Qual a vestimenta do sacerdote que vocês estão vendo aí? Eles tinham adornos, eles tinham cordões de ouro, né? Esses
esses turbantes. Aí depois, nobres e família real. É porque aqui o meu livro, gente, está muito pequenininho mesmo. Aí vocês irão ver qual é a vestimenta deles. Aí vem os artesãos, né? E os servos. Dá para ver que é uma diferença gritante de quem era nobre, né? De quem é servo. Se você for ver aí, os servos quase não tinham roupas, né? É o que parece, é o que parece. Então vocês irão descrever aí se a roupa era luxuosa ou se a roupa era de má qualidade, né? Se tinham poucas, os servos tinham poucas roupas, talvez não tivessem nem tantas roupas assim para poder trocar, né? Então vamos lá, agora vamos para a página 51, ok? A página 51 está falando sobre as cidades do Império Inca, tá? Então, as cidades é como se fossem cidades pedras, porque era tudo construído na pedra, tá? E tudo com um grande luxo, assim. Por quê, tia? Porque era essas pedras, né? Vamos dizer, santuários, casas, até mesmo, né, o palácio, né, não é aquele palácio da Walt Disney, né, mas onde o Sapa Inca ficava, né, eram feitos de pedras, tá? Encaixe, era tudo de encaixe, e em um das suas coisas, né, em uma das, ao fazer essas casas, esse palácio, eles usavam cobre ou bronze. Então, vocês podem ver que era coisa luxuosa, não era assim qualquer império, né? Eles dominaram muitas coisas, muitas técnicas e faziam a cidade assim, né? As construções dessa maneira. Então, como lá deixa eu ver para cá, como lá é território de terremotos, né? Eles construíam, faziam essas construções meio inclinado, para que quando houvesse um terremoto, não desabasse as suas construções, ok? Então, vamos lá. O livro vem falando da cidade de Machu Picchu, tá? Machu Picchu. Significa o quê? Montanha velha. Foi feita numa montanha? Sim, essa cidade foi feita em uma montanha a 2.400 metros de altitude. Fica onde, tia? No Peru. E lá, nessa cidade, fica santuários, nós temos santuários, casas, né, do povo, né, que habitava naquela época. Casa de guerreiros, né? Santuários de guerreiros, sacerdotes, escadarias. Então, essa cidade é a mais bem preservada, ok? Porque aí veio, depois do Império Inca, veio a invasão dos espanhóis, aí já é um outro assunto, né? E acabou dominando esse império todo, o império não resistiu. Aí nós temos na página 51 um texto falando sobre Machu Picchu, tá? Aí vem falando que é um passeio legal para se fazer, né? E vem falando algumas coisinhas, algumas informações dessa cidade, tá ok? Então vamos lá, eu vou explicar número 4 e número 5. A número 4 está assim, gente. Sublinhe no texto as construções identificadas nas ruínas de Machu Picchu. Aí vocês irão procurar no texto quais são essas construções. Gente, eu já vou dar uma dica. Tá aqui, tá? Vem falando de santuários, casa do povo, né? Das pessoas, guerreiros, santuários aí, guerreiros, né? Moradas
de guerreiros, sacerdotes. Aí é só vocês procurarem aí no texto e sublinharem para mim, por favor. Levante hipóteses para responder à última pergunta do texto do historiador Ronaldo Vainfas. Vamos lá, gente, vamos ler a última pergunta. Está escrito assim, ó. A essa altura, você deve estar se perguntando: quem a teria construído com tanta grandeza nas montanhas andinas? E o que teria acontecido para que fosse abandonada? Está falando dessa cidade. Então, o que vocês acham? O que teria acontecido para que essa cidade fosse abandonada? Já acabei de dar uma dica aí para vocês, tá? E quem teria construído essa cidade? Então vamos lá, galera, vamos pensar aí junto comigo. Então aí vocês podem ver que lendo o texto, o autor fala, o autor do texto fala que foi uma cidade escondida, porque, gente, pelo difícil acesso, porque era em cima de uma montanha, né? Lá no pico da montanha. Então, até ser encontrada, né, era uma cidade escondida. E quem vocês acham que construiu essa cidade? Né? E por que ela foi aí devastada, né? Porque ela foi abandonada por todos. Aí vocês coloquem o que vocês acham que é. Tia, eu acho que é isso. Eu acho que quem construiu foi o povo tal. E eu acho que abandonaram porque era difícil acesso, né? Ou então, tia, eles abandonaram por causa da invasão, como a senhora falou, dos espanhóis, né? Então a cidade foi devastada. Pode ser. Vamos levantar hipóteses, tá ok? Agora nós iremos para as páginas 54 e 55. Essa página aqui, desse povo aqui, os 52 e 53, vamos fazer depois, tá ok? O que vai ser interessante é vocês fazerem essa revisão do próprio livro, tá ok? Então vamos lá, a tia vai explicar aqui, página 54, número 1. Observe as fotos abaixo, leia as legendas e, em seguida, complete o quadro com as informações de cada foto. Aí vem a primeira foto, terraços agrícolas tradicionais em Tarma, Peru, foto de 2014. E a figura do lado, ilhas artificiais utilizadas em práticas agrícolas na cidade do México. México, foto de 2016. Aí vocês irão comparar data do fato da foto A e a foto B. Técnica retratada, tá, gente? Aí vocês irão ver que a própria foto vem dizendo. Depois, povo antigo da América que desenvolveu essa técnica. Então vamos lá, olha só, gente, aqui nós temos aí na primeira foto terraços agrícolas tradicionais. Então, esses aqui foi o que a tia explicou hoje, o terraceamento, tá? E essa técnica aqui de ilhas artificiais utilizadas em práticas agrícolas é a chinampa, tá? Então, a tia já tá dando aí uma dica para vocês. Aí agora eu pergunto, quem fez essa técnica do terraceamento? Aí vocês irão escrever qual foi o povo. E quem fez a chinampa? Aí vocês irão procurar e responder, tá? Importância da técnica para o modo de vida desse povo. Essa técnica que a tia acabou de falar sobre o terraceamento, era utilizada para quê?
para produção agrícola? CA? Aí vocês coloquem aí, tá? E a outra também a mesma coisa, era para produção, tá, de alimentos. Então, cada ambiente, cada lugar tinha a sua maneira de fazer. Eles desenvolveram uma maneira aí para que desse certo, ok? Agora responda, em sua opinião, as fotos mostram transformações ou permanências históricas? Explique. Então, vamos lá. Então, quando ele está falando aqui, gente, agora responda, em sua opinião, as fotos mostram transformações ou permanências históricas? Apesar de a técnica, né, da agricultura permanecer até hoje, ela já não é a mesma, ela vem sofrendo o quê? Transformações, tá ok? Agora, número 2, página 55. Ligue as cidades antigas da Mesoamérica às descrições corretas. Aí vem Cusco, Tenochtitlan, perdão, gente, a palavra é difícil de falar. Tenochtitlan, Machu Picchu e Teotihuacan. Aí vocês irão procurar no texto essas palavrinhas das cidades e irão ler o que vem dizendo e vão marcar aqui, tá? 3. Leiam a seguir o trecho de uma notícia sobre um sítio arqueológico americano. Aí vocês irão ler sobre essa reportagem e responder. Contorne no texto o nome do sítio arqueológico mencionado na notícia. Aí vocês irão marcar aí. Aí depois, sublinhe o trecho que trata dos problemas que ameaçam esse sítio arqueológico. Que ameaça a destruição desse sítio arqueológico? Aí vocês irão sublinhar, ok? E letra C. Na opinião de vocês, qual é a responsabilidade dos turistas com a preservação da região? Que cuidados devem ser tomados quando visitamos um sítio arqueológico como esse? Então, vocês irão pensar aí o que vocês devem fazer ao visitar um sítio arqueológico, né? Porque não dá para a gente fazer o que a gente faz aqui na nossa cidade, né? Jogar lixo no chão, destruir as coisas, porque essa cidade aqui, esse sítio, né? Machu Picchu, que vem falando sobre, nessa reportagem, gente, ela é o quê? Nada mais é do que um patrimônio cultural, né? Então, se você está destruindo aquilo, se você de alguma forma está destruindo o lugar, né, as coisas que ali pertencem, não respeitam as leis daquele local, você está destruindo a história, né? Lugares que foram muito importantes lá atrás, que vem uma história, todinha uma história, é igual o Fernando de Noronha, né? Fernando de Noronha, você não pode fazer um monte de coisa, jogar lixo no chão, até, gente, não pode entrar carro. Vocês pagam, cada dia uma pessoa paga tanto para ficar lá, porque é uma área o quê? Né? Preservada, né? Com a vida marinha lá rica, né? Com a sua vegetação. Então, eu não posso chegar lá e fazer tudo que eu quero, né? Ser, de certa forma, mal educado. Então, é isso que o livro está perguntando para vocês, tá bom? Beijinhos, fiquem com Deus.